Pergunta rápida: para onde você deve direcionar o dízimo se você está decepcionado com sua igreja? Marta se fazia a mesma pergunta porque discordava de sua igreja em muitos aspectos. Se você, assim como Marta, não tem certeza do que fazer com o dízimo em situações como essa, te convido para fazer uma viagem no tempo para ouvir o que o rei Davi tem a dizer sobre o assunto. O salmista disse uma vez: ofereça a Deus ações de graça e faça seus votos ao Altíssimo. Salmo 50, 14. Ele também diz: entrarei em tua casa com holocaustos, te pagarei meus votos. Salmo 66, 13. Ok, então quando Davi diz: faça seus votos ao Altíssimo, ele está deixando bem claro que isso é algo entre você e Deus. É um ato de adoração. Portanto, seu dízimo nunca deve ser usado como um método de avaliação para o desempenho da sua igreja. No segundo versículo, quando Davi diz: entrarei em tua casa com holocaustos, ele está mostrando o local específico para onde nosso dízimo deve ir: para a casa do tesouro, sobre a qual já aprendemos em Deuteronômio 12, 2 Crônicas 31, Neemias 10, 12, 13, Malaquias 3, 8, 10. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua igreja local é uma extensão da Casa do Tesouro, que é a associação ou missão. E Deus é quem determina como o dízimo deve ser usado para que seja igualmente distribuído no apoio do ministério do Evangelho autorizado ao redor do mundo. Ao devolver o dízimo, peça ao Senhor que o proteja da manipulação de sentimentos humanos e que lhe dê a motivação certa enquanto você participa desse ato de adoração. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Quero ofertar
Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos um sábado mais para a casa de Deus. Agora nós vamos continuar com o louvor. Vamos cantar o hino Lado a Lado. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Joias somos nós, da pedra angular, fazendo o mundo ver em Jesus. Para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Amém? Vamos ficar de pé? Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua
glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Amém. Como estamos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por este sábado. Muito obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui conosco. Abençoe, Senhor, logo mais o sermão, que ele possa ser inspirado, que o Santo Espírito toque em nossos corações. Nos abençoe, nos guarde, abençoe também os nossos irmãos, os nossos visitantes que estão aqui na igreja, que estão nos assistindo, que o Senhor possa nos abençoar neste momento que estamos vivendo. Nos prepare para morarmos contigo no céu, isso que te peço em teu nome. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado de novo. Eu vou tocar Santo, Santo, Santo. Quem souber pode me acompanhar, pode cantar.
histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, crianças. Bom dia, igreja. Também muito bom dia para todas as crianças que estão nos assistindo pelas redes sociais. Bom, a historinha de hoje se chama Onde está o meu tesouro? E o versinho diz: Deus ama o que dá com alegria. E se encontra em 2 de Coríntios 9:7. Sabem, crianças, nos tempos de Jesus, algumas pessoas ricas gostavam muito de mostrar os seus pertences, tipo as suas roupas caras, os seus animais como camelos, ovelhas e também as suas moedas de ouro ou de prata. Um dia, Jesus foi à igreja e lá no fundo tinha uma caixa bem grande chamada de gasofílico. Naquela caixa era que eles guardavam as ofertas. Então, de repente, ele estava lá com seus discípulos e entrou um homem muito bem vestido, com uma roupa muito linda e bem colorida. E ele foi direto para aquela caixa das ofertas, ele abriu sua bolsa e jogou um monte de moedas lá. Mas ele fez isso para que as pessoas ao redor olhassem para a riqueza que ele tinha e o monte de moedas que ele estava levando para a igreja. Depois veio outro homem importante. Ele também abriu sua bolsa e jogou um monte de moedas de prata e de ouro lá. Ele fez um barulho enorme para que todos ao redor olhassem para ele e aplaudissem o que ele estava fazendo. Quando Jesus viu isso, ele ficou muito triste, porque eles não estavam ofertando por amor, e sim para ganhar a atenção dos outros. Então, crianças, de repente, chegou uma viúva muito pobre, com umas roupas bem rasgadas, nada coloridas, e ela foi também em direção à caixa das ofertas. Os discípulos ficaram com muita pena dela e acharam que ela ia passar muita vergonha por ir ofertar tão pouco e parecer tão pobre. Naquele momento, aquela senhora tirou 2 moedas e colocou na caixa. Vocês sabem como Jesus ficou? Jesus ficou muito feliz pela ação dela, porque ele sabia que ela estava realmente grata e não procurava a atenção de ninguém. Na verdade, ela jogou essas 2 moedinhas porque era tudo que ela tinha, mas ainda assim ela quis dar ao Jesus. Naquele momento, Jesus falou para os seus discípulos que aquela senhora pobre tinha dado mais do que aqueles homens poderosos. Então os discípulos ficaram muito confusos e Jesus explicou para eles que ela tinha ofertado com verdadeira gratidão de coração. Então, crianças, a lição que fica para nós é ofertar de coração para Deus, porque tudo que nós temos pertence a Ele. Agora vamos fechar os nossos olhos para orarmos. Bondoso Deus, obrigada pelas crianças, obrigada pelo teu dia santo. Nos ajuda, Senhor, a entender e a poder ofertar com gratidão a Ti, porque você é o dono de tudo e ainda assim, em sua misericórdia, sempre nos ajuda. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, feliz sábado a todos. Que Deus abençoe a cada um. Vamos abrir a Bíblia primeiramente no capítulo 20 do Evangelho de São João. João, capítulo 20. Uma vez tendo aberto a Bíblia, vamos orar a Deus novamente. Muito bem.
Vamos inclinar nossas frontes. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu. Nós hemos passado um momento na escola sabatina, hemos aprendido muitas coisas, mas nós queremos continuar aprendendo através da Sagrada Escritura. Que o que nós vamos falar e que seja dirigido pelo Teu Santo Espírito, a palavra que vamos ler, Senhor, que ela nos traga uma mensagem de esperança. Em nome de Jesus, amém. João, capítulo 20, o versículo 6 e versículo 7. Diz assim: a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. E viu as faixas de linhos, bem como os lenços que estavam sobre a cabeça de Jesus, e elas estavam dobradas à parte, separado das faixas de linho. Muito bem. Esse texto bíblico, ele parece um texto muito simples, mas ele traz uma grande mensagem. Porque no tempo de Jesus, quando uma pessoa visitava alguém, e na hora da refeição, o servo que arrumava a mesa, enquanto o visitante, se alimentava, o servo ficava de costa. Se o visitante, num momento determinado da refeição, se levantava, e o servo via que o lenço que aí estava dobrado, ou permanecia dobrado, isso queria dizer que o visitante não havia concluído ainda a sua refeição, e o servo não podia mexer em nada. Se o lenço não estava dobrado, isso era os sinais de que o servo podia limpar a mesa, tirar tudo e levar tudo. Aqui, quando Jesus ressuscita, Pedro entra no sepulcro e vê que o lençol, que um dos lençóis estava separado e dobrado. Isso Jesus deu os sinais de que o seu trabalho ainda não havia sido concluído. Portanto, havia muito ainda que fazer. Ernesto Shackleton foi um dos exploradores ingleses que, no começo do século, eles chegaram ao Polo Sul. Quando forçado a se retirar da Antártica por causa das intempéries, ele deixou seus homens exaustos na ilha de Elefante e prometeu voltar para buscá-lo. Com muitos esforços chegou até a ilha de Geórgia do Sul para obter socorro e então tentar voltar para buscar ou cumprir a sua promessa. Falhou na primeira tentativa por causa do vasto campo de gelos e terríveis tempestades. Tentou mais uma segunda vez, falhou, porque era fora de estação. E disseram que a tentativa dele era impossível, que não havia como voltar a buscar os seus companheiros. Mas Shackleton não se deu por vencido. Aquele homem que esperava, confiava em suas promessas. Ele pegou seu pequeno barco, mesmo sendo fora de tempo, com um inverno muito rigoroso, ele conseguiu chegar até a ilha. Subitamente o canal se abre em direção onde estavam os homens que eu esperava. Ele entrou pelo canal, correndo o risco de ficar preso. Embora todos os homens, antes que o canal, congelasse, tudo conseguiram entrar no barco, e isso durou um tempo de meia hora. E eles conseguiram sair e o canal se fecha. Quando estava todo salvo, Shackleton virou-se e perguntou para um dos homens: como que vocês estavam de malas prontas para embarcar? O fulano respondeu: você vê, chefe Wilder, o segundo em comando,
nunca perdeu a esperança. Toda vez que o mar estava desimpedido pelo gelo, ele enrolava seu saco de dormir e dizia: enroles o saco de dormir, porque nosso chefe está chegando. Aquele homem se salvaram porque estavam prontos quando seu chefe apareceu. Eles tinham fé na palavra do chefe e voltaria para buscá-lo. Cristo prometeu voltar. Em Apocalipse 22:20 diz: venho sem demora. Nós podemos ter certeza de que Jesus vai cumprir a sua promessa. Se Jesus não cumpre sua promessa de vir por segunda vez, todo o plano da redenção, tudo o que ele fez no passado, tudo vai por água abaixo. E se Jesus não cumpre sua promessa de vir, todos nós estamos perdendo tempo aqui dentro da igreja. Para nós entender melhor isso, nós temos que fazer uma breve recapitulação do que aconteceu desde antes da criação do mundo. Pedro, tanto João e Apocalipse, eles falam que a morte de Cristo foi imolado, que o Cordeiro foi imolado antes da própria criação do mundo. Isso nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 e 1 João 1:20. 1 Pedro 1:20. Quando Deus, o Pai, ele tem a ideia, digamos assim, para nós entender melhor, de criar o planeta Terra e criar o homem. Planeja tudo isso. E o Filho de Deus estava junto nesse planejamento. Só que havia alguém que não foi convidado e que se achava no direito de ser convidado. Que isso era Lúcifer. Portanto, quando Deus, digamos, todos os anjos, eles se reverenciavam perante o Filho de Deus, mas Lúcifer também deveria se reverenciar. E isso causou nele uma profunda raiva, por causa de ter que se reverenciar perante o Filho de Deus. E por não ter sido convidado para a criação. Mas só que quando eles planejaram criar o homem, como Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabia que o homem ia cair em pecado. Mas como criar algo que vai dar errado? Essa era a pergunta. Como criar um planeta e criar o homem que vai dar tudo errado depois? No livro de João, os primeiros versículos, vamos só para nós entendermos, os primeiros versículos de João, capítulo 1, que diz lá assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe, o que se fez, foi feito. Perceba que o Verbo é o próprio Jesus. Ele estava lá no princípio com Deus, mas ele também era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele. Aí que está a questão. Aí que está a pergunta. Foi feito por intermédio dele e para ele. Por que para ele? Porque se Deus sabia que vai dar tudo errado, se Deus sabia que o homem vai cair em pecado e vai levar tudo a perder aquela beleza que Deus havia criado, por que criar? Daí Jesus ele se manifesta dizendo: não, pode colocar o plano a funcionar, que eu vou resgatar o homem. Por isso que tudo foi criado para ele. Vocês percebem que Jesus é o centro de tudo? Jesus é o centro da Sagrada Escritura. Jesus é o centro de nossa própria vida. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o dono da vida, ele é que a nossa vida ele está na mão de Cristo.
Ele é o centro de todas as coisas. Mas Jesus, mesmo assim, ele cria o homem. Mas Deus Pai podia ter dito, mas filhos, você sabe que você pode correr o risco de perder tudo, de ir lá, viver como homem, assumir a natureza do homem, se aproximar do homem. Você pode correr o risco de dar errado. Porque se uma falha que é cometida, tudo o plano vinha abaixo. Mas mesmo assim ele correu o risco. Por que ele correu o risco? Por que o risco foi tão grande para salvar o homem? Vocês sabem por quê? E Deus mesmo assim ele executou o plano. Por amor que ele tem por cada um de nós. Se não fosse pelo amor, esse plano nunca havia sido executado. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz que o amor cobre multidões de pecados. E aí que está a questão. Quando nós olhamos para nós, nossas falhas, nossos erros, tudo de errado que nós fazemos, e nós olhamos para um Deus Santo, nós percebemos que estamos completamente perdidos. Mas quando você começa a meditar no amor de Deus, e você começa a ver que o amor de Deus, ele é um amor, digamos, um mistério, porque não é possível entender o amor que Deus tem por cada um de nós, é para nós como que abre uma esperança de salvação. É como que esse amor abafa todos os nossos erros e nós conseguimos ter uma esperança de ser salvos. Só que esse Jesus que nós estamos falando, esse próprio Cristo, ele vai voltar nessa terra. E o trabalho de Cristo hoje é a intercessão. Ele está intercedendo por mim e por você. Ele está lutando por nossa causa. Ele está lutando por nossa salvação. Enquanto existe um acusador que acusa dia e noite. Quando nós cometemos um erro, ele vai perante Deus e diz, olha, esse fulano não vale nada. Ele só erra, ele só peca. Ele não merece nada. Mas Jesus, perante o Pai, ele intercede a favor do pecador e disse, não. Você disse assim para Satanás, você acusa ele, porque ele errou. É certo, ele errou. E ele merece a perdição, ele merece a condenação porque ele errou. Mas o mentor de tudo isso é você. Você o acusa porque você é o mentor disso. Mas eu amo ele e eu morri por ele. Eu paguei o preço do resgate dele. Portanto, eu aceito o seu pedido de perdão. Esse Cristo que intercede por nós todos os dias, que luta por nós todos os momentos, enquanto Satanás luta para nos levar à perdição, Jesus luta para nos salvar. Esse Cristo que vai vir buscar você um dia. E ele prometeu, e ele não vai falhar. Agora, a pergunta que eu faço, enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, eu imagino que você não gostaria de ir para o céu sozinho. Não? Eu imagino que você gostaria de levar alguém que você gosta muito. Ou talvez você está pensando assim, mas existe alguém que eu quero levar, mas ainda ele não conhece, ainda ele não aceitou. Se Cristo, ele luta por tua salvação, então lute pela salvação dessa pessoa que você gostaria de ver no céu também. No dia 7 de setembro de 1988, um terremoto de 3,2 graus na escala Richter atingiu o norte do país da Armênia, em questão de segundo. Mais de 40% do território da então República Soviética foi fortemente abalado pelo tremor. Foram mais de 300 localidades afetadas.
25.000 pessoas morreram, 140.000 ficaram inválidas e 500.000 ficaram sem casa e 250.000 alunos sem escola. O resgate demorou muito porque os médicos e o servidor público morreram e alguns ficaram doentes. Na tragédia, e para piorar, o inverno, naquela época, foi o pior inverno que a República da Armênia havia passado, de 35 graus negativo. Mas no meio de todo esse caos, conta a história de um pai que correu para a escola onde o filho frequentava, para tentar achá-lo. Quando ele chegou no lugar, ele encontrou o edifício totalmente destruído. E com lágrimas aos olhos lembrou das promessas que ele fez para seu filho. Filho, sempre estarei do teu lado. No lugar que ficava a sala de aula do menino, o pai começou a fazer um trabalho de resgate. Outros pais e mães e bombeiro e policial que estavam aí junto, com boas intenções, diziam para ele, não adianta, é tarde demais, não vale a pena tanto esforço. Mas ele não desistia, continuava a cavar, pedra sobre pedra, entulho sobre entulho. No meio dos escombros, as forças estavam acabando, a mão já estava sangrando. O tempo foi passando, passou 8 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas de trabalho. Mas quando completou 38 horas, ele removeu uma pedra e ouviu uma voz. E daí ele gritou com todas as suas forças, Armando, que era o nome do filho. Não Armando Jacques, Armando, filho desse pai. Cheio de esperança, ele começou a trabalhar mais. Daqui a pouco, ele escutou uma segunda voz. Pai, disse ele, estamos aqui, estou eu mais 14 crianças, e todos eles estão com fome e com medo. Eu falei para eles que não tenha medo, que o Senhor ia vir nos buscar. O pecado desabou sobre a humanidade e nos deixou soterrado na perdição. Porém, nosso Pai prometeu salvar. Enviou seu filho para nos resgatar. E por isso que Jesus veio a esse mundo. O mundo inteiro havia se perdido. O próprio Jesus disse, eu vim, o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem se havia perdido. E nós estávamos perdidos. Mas agora nós fomos salvos, por amor do seu Filho. Se você está salvo, procure salvar aquele que vocês amam. Procure salvar as pessoas que estão do lado de vocês. Procure salvar as pessoas que ainda não sabem, não entendem, não conhecem a esse Cristo, esse amor de Cristo que tem por você. Erwin Raphael, ele escreveu um livro que se chama, tem como título A Última Flecha. E nesse livro ele fala, resumindo rapidamente, ele coloca a ideia assim de que você nunca desista enquanto não terminar. Enquanto existe esperança, enquanto a porta da graça está aberta, existe esperança para todos. Você pode dizer, pensar, não, mas existe pessoa que já não tem mais jeito mesmo. Não adianta nem insistir. Não, para Deus não existe caso perdido. Nunca desista. Continue insistindo, porque ainda é possível. Jesus ainda não veio, a porta da graça ainda está aberta. Ainda há pessoa para salvar. Não pare. Você conhece o filme O Último Homem? Quem aqui conhece esse filme? Quem já assistiu ele? E nesse filme apresenta um soldado
que foi na guerra sem arma. E o que ele foi fazer lá sem arma na guerra? Ele foi para resgatar os feridos. E num momento determinado, ele estava lá, havia muitos feridos, e no meio do tiroteio, ele tentando resgatar o máximo possível. Enquanto existia um para salvar, ele orava a Deus e dizia: Senhor, me dê força porque ainda falta um. E ele não desistiu enquanto não salvou todo. E nós desistimos muito fácil, muitas vezes, de salvar alguém. Muitas vezes nós achamos um monte de desculpa para não ir atrás daqueles que estão perdidos. Meus queridos, Jesus te ama. O amor de Cristo é que te salvou. Não foi os teus atos. Porque os nossos atos, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas o amor de Cristo é que nos salva. E Jesus espera que nós, cada de nós também, tenhamos amor pelo nosso semelhante. De tal maneira de lutar por a salvação deles. Eu gostaria de cantar um hino final. O hino 200. Já vou achar aqui. Mas Jesus, ele vai voltar, assim como nós hemos visto. Ele vai voltar e, sem demora, disse João lá em Apocalipse no final. E Jesus, ele termina com a expressão: sim, vem Senhor Jesus. Imagina João, na época dele, exilado na ilha de Patmos. O que ele mais desejava era que Jesus retornasse. Mas vamos cantar o hino número 200. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós temos vida. Não deixe de olhar para Jesus. Olhai pra mim, ouro e bens perdem seu valor na glória que vem dessa cruz, ó sim. Num olhar tens vida, sim, num olhar a cruz de amor, bênçãos e salvação. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por que um dia Cristo olhou para esse mundo caído,
Quando Adão e Eva caíram, a primeira ação de Deus foi buscá-lo e também foi fazer uma promessa de que um dia o Filho de Deus iria vir a essa terra para resgatá-lo. Obrigado, Senhor, por esse grande amor que o Senhor tem cada um de nós. Que esse amor que o Senhor tem por nós, que nós também podamos transmitir àqueles que não te conhecem, para que nós possamos lutar por eles, assim como o Senhor luta por nós. Em nome de Jesus. Amém.